Então, Rosário, bom, por volta de 2% da nossa população pode Um pouquinho consumir, mais, 2 a 3%. 3% pode se Pode dar o luxo consumir de produto de premium, vamos chamar chamar produtos premium, de premium que luxury, são que os são bolsa relógios, relógio, bolsa de marcas bolsas, internacionais, carros, sei lá, carros, vamos lá, Mercedes, Porsche, eccetera, Porsche. eccetera. Ma per fare un esempio, 2021, a pandemia, segundo semestre de 2020 e 2021, que os brasileiros não podiam viajar, eles consumiram muito mais aqui. Tanto que tive recorde de venda de Porsche. Não tinha mais um carro Porsche no Brasil. Sim. So, os brasileiros que poderiam gastar, não podendo gastar com viagem, ou com, também não podendo sair muito, porque muitos lugares eram fechados, era complicado viajar, eles gastaram de outra forma. Sim. Não tinha mais relógio de algumas marcas, não tinha mais relógio disponível no Brasil. Porque estava todo mundo consumindo no Brasil. Então, pera. Se nós estamos falando de 220 milhões de pessoas, mais ou menos. 3%, mais ou menos 6 milhões de pessoas. Um pouquinho mais, eu acho. Eu acho que chega mais ou menos uns 10 milhões de pessoas. 10 milhões. Então, vamos falar que chega 4 ou 5%. 4,5%, sim. Então, nós temos 10 milhões de brasileiros, que é bastante em números absolutos, né? Que não é pouco. Não é pouco em números absolutos, que tem potencial de comprar um relógio Swiss made, uma joia blá blá, uma bolsa de uma das grifes, um Mercedes, um Porsche, uma Prada, um vinho francês, um vinho italiano top, etc, etc. Isso faz a gente representar ainda, porque não tem muito a tradição, né, dessa história de luxo, como tem nos Estados Unidos, na China, na Europa. Então, mas somos por volta de 2% 2% do mercado. Eu acho que a tradição tem, porque a diferença do chinês, os dos russos, que são antes da guerra era autoconsumidor bom de luxo, o que acontece? As pessoas da sociedade brasileira, deixa passar esse termo, não só os novos ricos, tem uma parte de novos ricos, mas muitos desses são pessoas que estudam, que têm faculdade, então, a diferença dos chineses, especialmente os russos, são os novos ricos. Entendi. Depois que trocou o regime, depois que tive acessibilidade ao mercado. Eu tive experiência em alguma loja onde eu trabalhava, onde, me lembro exatamente como é hoje, as vendedoras mostrando os produtos, acho que era uma gravata, ou não era joia. Falando, qual é o mais caro? Isso, então eu quero isso. Sem dizer qual gosto mais. Isto é que eu sinto, é um mercado que consome, mas não é um mercado maduro. É o mercado de novo rico na Rússia. Não é um mercado, sabe, que tem um estilo, um gosto. Eu acho que o Brasil, a maioria das pessoas, eu acho que de quem consome esse produto, a maioria das pessoas tem um gosto, um próprio estilo, um gosto, um próprio estilo, uma própria identidade. Então ele consuma nessa forma. É claro que depois as marcas são importantes. Claro. Porque, eu quero o relógio... Sem falar os números, a gente sabe qual é que é. Não, pode falar todos aqui. Porque o relógio Rolex. Rolex. Rolex não tem, nenhuma parte do mundo tem relógio Rolex. E Rolex vende 1 milhão de relógios por ano. Sim. Rolex fatura 10 bi de francos por ano. Rappresenta 20% do mercado do relógio suíço. Só Rolex. Sim. Uma marca. Sim. E você vai na loja Rolex, qualquer loja, o revendedor Rolex, não tem o seu submarino, não tem o seu Daytona, não tem o seu produto. Sim. Mas não é só aqui. Também na Itália, também nos Estados Unidos, também na França, também no Japão, acho. Faz tempo que não vou no Japão, mas em qualquer parte do mundo, que é assim. Então, isso cria também um desejo. Mas o brasileiro ainda não chegou, comunque uma parte, a um consumo mais olhando as qualidades, olhando algum outro detalhe que não seja só a marca. E tem relógio que custa como Rolex, um pouquinho mais, um pouquinho menos, come a média um Rolex, ma che tem no coração, então, na máquina, nas funcionalidades, tudo isso, muito mais a oferecer que o Rolex. Sim. Mas não tem escrito Rolex em si, porque isso também é importante. Você acha que então o brasileiro, nosso mercado não é tão maduro, então, para escolher coisas pelo gosto, mas ainda vamos pela marca. Pronto, tem vamos Rolex lá, a maioria vai para a marca. Pode ser que a segunda, terceira, quarta compra vá mais a olhar outras características do produto. Entendi. Tem algumas pessoas que, você sabe, eu trabalho com relógio, eu trabalho com esse tipo de produto. Muitas pessoas falam, mas esse suo relógio, essa sua marca, daqui a un anno quanto vale o produto? Io falo, non è isso o assunto che tem que pensare, perché là allora, compra una commodity che è molto migliore.
você tem que consumir um produto que você gostou. Porque É. você tem o prazer de indossar com o suo estilo de roupa, com sua na ocasião, depende do tipo de produto. Ah, um Entendi. casamento, vou usar um relógio mais clássico. Sim. Vou na praia, uso um produto mais esportivo, com característica técnica para a praia, então, de mergulho, outras coisas. Sim. Então, isso é um pouquinho o assunto. Tanto que eu falo, que me pergunta, isso eu falo, você não vai ser o meu cliente, que eu não vendo Rolex. Aham. Inclusive Rolex vende só em pontos autorizados, Aham. loja autorizada, Sim. oficialmente. Sim. Então a gente tem muito a amadurecer ainda, né? A gente tem como. E é natural, a gente é um país jovem, Eu acho que é a gente é um natural. país jovem, a gente não tem essa tradição, e não tem nem o poder aquisitivo que tem, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos principalmente, onde já é muito mais tradicional Você esse